Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente retorna ao ESD do segundo semestre e esse ano com uma nova proposta de estudos trabalhando os sentimentos. E para a gente começar a reunião, antes até de quaisquer apresentação, nós vamos fazer a leitura de uma página inicial que Geórgia vai fazer para nós. E após, a Miriam vai fazer a prece. Bom, boa noite a todos. A nossa Boa mensagem. noite. Boa noite, Sidney. A nossa mensagem é do livro Pão Nosso, psicografia de Chico, pelo Espírito Emmanuel. A semente, é o capítulo 7. E, quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo ou de outra qualquer semente. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos, à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro. Impõem medidas tirânicas pela força das ordenações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora para si ou para o trem. Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá o trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida, em todas as regiões da luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante. No esforço redentor, é indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações mortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. E assim, observando essa analogia da semente, que na grande maioria das vezes se destrói para que dela transforme, para que ela se transforme em uma árvore que gera frutos, que gere flores. Nós também estamos aqui, Senhor, para entender melhor esse momento da nossa transformação, porque precisamos aprender a sentir mais, conhecer mais, para conseguirmos evoluir. E esse é o nosso objetivo aqui, por isso que todos estamos aqui juntos, agradecidos a Luciana que aceitou esse convite, para nos ajudar a entender esses propósitos, para que cada um de nós saia daqui com a certeza de que podemos sim, igual a semente, nos transformar para cada vez estarmos melhores. Obrigada, Senhor. Fique conosco, por graças a Deus. Obrigada, Geórgia. Obrigada, Miriam. Então, gente, hoje a gente dá início a uma nova proposta
no Grupo Espírita MEI, de estudo, de educação de sentimentos, né? E para a gente conseguir isso, a gente conta com a coordenação da Luciane, a Luciane Pires, essa amiga querida, que se propôs a nos auxiliar e orientar-nos nesse trabalho. A Lu é psicóloga espírita, trabalhadora do Grupo Espírita Caminho, Verdade e Vida há muitos anos. E ela está sempre conosco no Meimei, né? Em tudo que a gente pede, ela é uma parceira da gente. E aqui ela veio para somar e para nos orientar, realmente a entendermos essa transformação que Miriam até pediu na prece, né, tão necessária para a gente entender nossos sentimentos e emoções. Quero agradecer a todos que estão aqui conosco, trabalhadores do Meimei, frequentadores de outras casas espíritas também que estão aqui conosco. Muito obrigada a todos vocês e que a gente continue firme e forte nesse propósito de nos transformarmos, né, a partir do sentimento, conhecimento, para que a gente possa evoluir. Então, Luciane, a palavra é toda sua. Fique à vontade. E muito obrigada, minha amiga. Boa noite. Eu que agradeço, né? A oportunidade de trabalho é sempre muito importante para a gente e estar aqui nesse grupo, né? Agora virtualmente é bem diferente, né? Mas é também assim, já me senti em casa acolhida, né? Com a alegria de vocês, com esse bate-papo inicial. Então, já estou à vontade, apesar de apreensiva com a carga da coordenação que a dona Márcia e a dona Miriam me colocaram, né? Porque, na verdade, é um trabalho em conjunto, né? E foi muito legal quando a gente começou a conversar, depois do seminário lá no caminho, e que a Márcia, né, colocou inicialmente, depois conversando também com a Miriam sobre essa necessidade da gente olhar mais para aquilo que nós somos de uma forma mais integral, né? Não apenas com essa questão do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, que com certeza ela já faz grandes modificações, né, na nossa vida, no entendimento de onde a gente veio, para onde a gente vai, mas em alguns momentos a gente esquece, ou para onde a gente quer ir também, né? Porque existe a porção do livre-arbítrio, que nem sempre é tão livre assim, porque nós estamos também submetidos à nossa consciência e a um algo maior que é também o nosso estágio de evolução, né? Então, a nossa dedicação muito grande para que a gente possa ir evoluindo cada vez mais, né, sem parar e não desconsiderar aquilo que faz parte de nós enquanto seres humanos, que também são as nossas emoções, que são reações fisiológicas, e os nossos sentimentos, que são as possibilidades da gente desenvolver as nossas virtudes, né? Então, a partir dessa ideia inicial, eu queria trazer aqui uma proposta da gente poder se preparar, né? Como a gente já teve essa preparação inicial com a prece, da gente poder se preparar também com algo que o Jason, né? Que é o grande, talvez assim, a espinha dorsal desse trabalho, né? O Jason de Camargo, ele vai trazer para todos nós algumas ideias muito importantes, né, sugestões baseadas no conhecimento espírita, mas também na trajetória dele enquanto um profissional, né, da área da química e que começou a estudar mais sobre os sentimentos porque viu a importância disso. E ele eleva muito a doutrina espírita na parte da questão do estudo sistematizado, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Ele coloca como mudou a divulgação da doutrina e a importância da doutrina, principalmente para os espíritas, a partir de um estudo sistematizado. Então, eu queria propor algo que o Jason coloca, que é a meditação, né, como um recurso que a gente tem
assim, né? Para todos nós, e aí tem vários sites, né? Tem o YouTube, enfim, tem o nosso acalmar a mente, tem várias literaturas, mas o nosso acalmar a mente e concentrar naquilo que é importante, é, naquele momento. Então, eu queria convidar vocês para que a gente possa fechar os nossos olhos. Eu vou colocar uma música aqui, se estiver muito alta, vocês me avisem. Se está dando para ouvir, se está muito alto, se está acima do meu tom de voz. Como é que tá para vocês? Ainda não chegou o som, não, Lu. Hum, é porque está no Spotify, então deve. Deixa eu ver aqui. Não pode ser que ali não vá. Vou aumentar o máximo para ver se tem Tá. alguma coisinha ao fundo. Não? Eu não ouço. Tá. Não tem problema não. Então nós vamos fazer sem a música, para não perder tempo agora. É, vamos fechar os nossos olhos e eu vou pedir para que todos, se possível, né, quem não estiver deitado, se possível, colocar os dois pés no chão. O porquê, né, de colocar os nossos pés no chão. Os pés no chão nos auxiliam a aterrar. E o aterramento é algo importante para quem está com a proposta de conhecimento, de atenção concentrada, de foco. Os pés no chão nos dizem da necessidade de segurança. Então, vamos fechar os nossos olhos e enviar para o nosso cérebro agora a seguinte mensagem, através da nossa respiração: está tudo bem e aqui é seguro. E como a gente faz isso, não só pela fala, mas pela respiração. Então, nós vamos fazer 3 respirações conscientes. A inspiração profunda, de forma que o nosso abdômen possa expandir, e a expiração o mais longa possível, talvez maior do que a nossa inspiração. E vamos fazer isso conscientemente 3 vezes. Inspira, expira longo, inspira, expira mais longo do que a inspiração. E mais uma vez, inspira e expira longo. E assim, quando a gente continua respirando agora um pouco mais consciente, e se puder continuar nesse ritmo, você vai sentindo o ar entrando pelas narinas e preenchendo o seu corpo. E ao expirar, você vai soltar o que não precisa mais estar aqui nesse momento. Preocupação, tensão, todas as situações que agora nós não vamos resolver. E nesse momento você vai se concentrar no seu corpo. Nós vamos começar pelos pés. E vamos sentir que a nossa atenção voltada para os pés, e os nossos pés vão nos auxiliar a estarmos mais presentes. Então, nós vamos dar uma pressão com os nossos pés, de forma que a gente sinta bem o chão. E quando a gente mexe os nossos dedinhos e a gente pressiona no chão, nós estamos mais presentes. E vamos começar a agradecer ao nosso corpo, começando pelos pés. Agradecendo aos pés por nos sustentarem o nosso corpo e nos sustentarem na vida. Sentir as nossas pernas
e agradecer por elas nos levarem onde nós precisamos. Tocar com leveza as nossas mãos e os nossos braços, como se a gente dissesse agora nesse momento: obrigada por tudo que vocês já fizeram por mim e ainda fazem. Tocar suavemente o coração, lá no peito, onde mora o nosso coração, e diga para este coração, o seu coração: sinto muito se te ignorei, se te sobrecarreguei, se te machuquei. Agora eu cuido bem de você. Leve a mão ao ventre, à sua barriga e agradeça a vida. Agradeça por tudo que é gerado no ventre, mesmo que em silêncio ou em dor. Agradeça o seu pescoço, que sustenta a sua cabeça. Agradeça a sua cabeça, a sua mente, ao seu cérebro, aos seus olhos, seus ouvidos, sua boca, seu nariz, por tudo que eles te proporcionam em sentir e em perceber o mundo. E ainda de olhos fechados, repita baixinho para você mesmo: este é o corpo que me foi dado. Este é o corpo que me foi concedido. E eu aceito a forma que ele tem, as marcas que ele carrega e o tempo que passou. E vamos fazer uma declaração de amor ao nosso corpo. Corpo querido, você não está sozinho. Agora eu caminho contigo. E agora eu trago você aqui, presente, para este momento. Vou te ouvir, vou te sentir e vou participar ativamente daquilo que você também vai trazendo para mim. Estarei atenta, mais atenta. Muito obrigada por eu poder estar aqui e te sentir. E aos pouquinhos nós vamos abrir os nossos olhos, olhar para cada um dos que estão aqui conosco hoje. Olhar para o rostinho daqueles que estão aqui com uma certa curiosidade, com amorosidade, dando as boas-vindas a quem está aqui com os nossos olhos, olhando para cada rostinho, para cada olhar, para cada expressão, e sem palavras nós vamos dar o boa noite, seja bem-vindo, que bom que você está aqui, que ótimo te reencontrar, que nós possamos estar juntos nesses minutos, aproveitando o máximo que a gente puder. Que bom que a gente está se dando essa oportunidade. Sejam bem-vindos. E agora nós começamos, depois que a gente incluiu o nosso corpo, nós começamos a trabalhar mais a nossa mente também. Porque agora a mente, ela fica mais
produtiva, quando a gente inclui tudo que faz parte de nós, né? Não só esse racional, esse cognitivo, esse intelectual que é extremamente importante, mas esse nosso emocional. E o nosso corpo, ele é pura emoção, né? Todas as vezes que a gente sente alguma coisa, e se a gente fosse prestar atenção, como a gente está sentindo? Como você sabe que você sente alguma coisa? Quando a gente está com medo, como é estar com medo? Como é que a gente sabe que a gente está com medo? A gente fica rindo à toa, né? Como é estar com medo? Márcia está fechada. Coração bate forte. Quem mais? Coração bate forte. O que mais? Ansiedade, né? Logo vem a ansiedade, né? Você está com Como é que medo, você né? sabe que você está com ansiedade, Geórgia? O organismo começa a, vamos dizer assim, a agir de maneira diferente, né? Você começa a suar, você começa a ficar mais agitado, você logo sente no corpo vamos dizer assim, os sintomas da ansiedade, né? Eles são todos visíveis mesmo no corpo. A pessoa começa a respirar, a tentar respirar e não consegue, a falta de ar, né? Ou seja, uma série E de. a Ederly falou também, né? O coração dói, né? Então, o nosso corpo, ele participa ativamente. Às vezes nós estamos muito distraídos e a gente não percebe. Então, alguém chega e fala assim: Nossa, você acabou de falar isso, você está vermelha, né? Ou então você ficou pálida, ou você está trêmula, né? E muitas vezes o outro dá o sinal para a gente e a gente mesmo costuma demorar a perceber. E é importante que a gente esteja mais atento, porque o sinal que o corpo nos dá também é algo que é imediato, porque é fisiológico, mas que também pode ser ressignificado ou controlado de acordo com a situação, né? Isso pode ser aprendido. E é isso que a gente vai procurar, assim, aprofundar um pouquinho mais, né? Eu queria que a Márcia, se puder, agora compartilhar a tela, né? A apresentação, porque esse estudo, quando a gente conversou, logo que elas foram falando, e eu me lembrei muito desse livro, pode passar, Márcia, o segundo, isso. Eu lembrei do Jason, né, que eu também fiz muito tempo o sistematizado lá no caminho, e nós usávamos bastante o livro dele, que é esse alaranjado, amarelado aí, né? A Educação dos Sentimentos, e nos ajudou bastante, sabe? Em alguns temas que a doutrina nos traz, nos ajudou bastante. E aí eu vi que ele também tem um novo, né? Que é esse O Caminho das Virtudes, que é como se fosse uma continuidade e um ampliar desse primeiro, que é a Educação dos Sentimentos. Eu descobri agora, organizando o estudo, que o Jason, ele desencarnou o ano passado, em outubro do ano passado, né? Eu nem sabia, achei que ele ainda estava vivo, porque a gente vê as palestras dele no YouTube, né? Tem bastante, ele é uma pessoa que era muito ativa no movimento espírita. Ele foi presidente da Federação do Rio Grande do Sul de 92 a 97, depois de 2002 a 2005. Então, ele é de uma cidadezinha de Porto Alegre, não lembro o nome agora, mas enfim, é um gaúcho, né? E ele é muito engraçado nas palestras dele, ele é leve, né? Ele traz de uma forma lúdica essa, esses conhecimentos que são muito difíceis, né? Que são muito complicados, às vezes, do entendimento. E aí eu vi uma reportagem, né,
de um grupo, né, o Consolador, que faz várias perguntas para ele. E aí eu tirei essa pergunta aqui que fizeram para ele, e eu vou ler para vocês, né? Que ele diz assim, que eles perguntam para ele: há algo que poderia relatar como contribuição para o movimento espírita, né, em relação à questão da educação dos sentimentos? Porque, na verdade, ele trouxe essa bandeira, né? E ele dizia assim: será imprescindível fazer compreender que todos nós somos portadores de virtudes adormecidas, de sentimentos nobres que necessitam florescer para dar colorido e perfume às nossas vidas. É uma visão poética, mas muito também interessante, que como ele diz aqui nessa resposta, né, que chegou a hora da vivência daquilo que já aprendemos. Olha que interessante, né? O instruí-vos está indo relativamente bem, mas precisamos melhorar um pouco mais no amai-vos. Necessitamos entender que não há união dos espíritas em torno de um objetivo comum sem as bases reais dos sentimentos nobres. Necessitamos aprimorar bem mais o campo vibratório de nossas instituições. E isso somente acontecerá se realmente nos amarmos. Quantos melindres e discussões estéreis seriam abortados pela fragrância sublime do amai-vos uns aos outros? Eu vejo, portanto, que há uma necessidade de trabalharmos mais a harmonia, a paz e os demais valores espirituais em nossas organizações espíritas, para que elas desenvolvam mais integralmente suas obrigações sociais e espirituais. Então, isso é lindo, né? A gente vê que é uma proposta de, além do instruí-vos, né? Espíritas, instruí-vos, amai-vos também. E como a gente faz isso? Não é pela via só da teoria, né? A gente vai precisar incluir outras questões nessa caminhada. E nem sempre isso é fácil entre nós espíritas, que muitas vezes privilegiamos, né, o que é muito comum em pessoas, né, que buscam conhecimento, a gente privilegia o nosso mental, né? A gente privilegia o nosso intelectual, o entendimento, o conhecimento, e a gente coloca em segundo plano, ou então até desconsidera o sentimento, né? O que a gente sente naquela hora em que um colega da doutrina nos chama a atenção, discorda de nós, né? E faz a gente até se sentir aborrecido e também com raiva, porque é uma dificuldade nossa também, enquanto espírita, de nós aceitarmos que nós sentimos todas as emoções que são humanas, né? E os sentimentos que são secundários. Então, nós sentimos raiva, sim. E nós podemos viver ódio, sim. Inclusive ódio mortal, né? E isso faz parte do ser humano. Isso nos compõe. E quanto mais a gente nega e exclui e diz, isso é muito comum, né? Porque eu trabalho no consultório, então eu pergunto para as pessoas, mas e aí, o que que você sente quando você fala isso, né? E a pessoa está ali com a mandíbula cerrada, que ela está com as mãos em punho, ela está revoltada, e aí ela fala, eu não sei. Aí eu falo, será que é raiva? Não, raiva não. Raiva não, né? E ela tá com toda a expressão de raiva e ela diz: não, raiva não. Mas por que não raiva? Não, porque raiva é muito ruim. Mas raiva é uma expressão comum entre nós quando nós estamos revoltados, né? Aborrecidos, nos sentimos ignorados ou rejeitados ou, enfim, né? Injustiçados. Então, isso faz parte do nosso repertório emocional. E é preciso, primeiro, para que a gente possa resolver a raiva, porque ficar na raiva, a raiva muitas vezes é produtiva, né?
Muitas vezes a insatisfação, que é um filhotinho aí da raiva, ela nos impulsiona a agir de uma forma diferente daquela, né? Então, nem sempre é só uma conotação negativa, depende da intensidade, né? E do que a gente faz com o que a gente sente. Então, é muito importante que nós possamos, primeiro de tudo, incluir, né? E reconhecer que sim, enquanto ser humano, eu sinto raiva e eu posso ter, inclusive, medo, né? De estar na doutrina, e quantas vezes as pessoas falam isso, né? Essa semana mesmo eu ouvi de um frequentador lá da casa que ele falava assim: Nossa, eu tinha medo de ir no caminho, porque eu não sabia o que, que eu ia encontrar lá. Eu fazia uma imagem de que ia chegar lá e ia estar todo mundo meio que conversando, com ninguém do lado, com uma, né, assim, com aquela aquela visão bem infantilizada, né? Bem imatura, né? E foi muito legal quando ele falou isso. Eu demorei para chegar lá. E olha, o primeiro dia que eu fui, eu estava quase com uma crise de pânico, porque eu não sabia o que, que ia encontrar, mas eu falei, eu tenho que vencer isso, eu tenho que saber como é que é uma casa espírita. Né? Porque ele já tinha lido um monte de livro espírita, tinha interesse, queria frequentar, mas ele tinha medo. E ele depois disse que ficou rindo dele mesmo. Nossa, são pessoas normais, comuns, né? Tava lá uma dando a palestra, outra fazendo a prece, todo mundo ouvindo e gente dormindo, que é comum, ou gente que estava rindo. Então, enfim, né? É assim, é preciso que a gente também ultrapasse essa nossa dificuldade reconhecendo, né? Até aqui, o que eu estou falando, como é que tá? Como é que tá? Você quer saber em que sentido? Como é que vocês estão se sentindo com isso que eu estou falando? Faz sentido? Não tem nada a ver? É bem assim? Como é que é? Exatamente assim. Tá. Então vamos caminhando, né? Porque o Jason, ele traz. E aí depois eu acho que a Márcia deve entregar para vocês, se não entregou ainda, né? A programação que a gente organizou, baseado nesse livro dele mesmo, A Educação dos Sentimentos, tá? Então a gente vai trabalhar todo esse livro, que é dividido em três partes, menos os assuntos complementares. Então nós vamos trabalhar ao longo desse tempo. Por que que eu sugeri isso, né? E elas acolheram essa ideia? Porque ele é muito didático, ele é professor, né? Ele é da área de química, então ele é professor. Então, quando ele escreve, a gente vê que tem um encadeamento, uma evolução do pensamento dele que vai preparando a gente para chegar até lá, no máximo, né? Que a gente percebe aqui, que é o desenvolvimento das virtudes. Mas antes disso, a gente passa pelo autoconhecimento, né? Que é falar hoje um pouco sobre isso, que eu vou estar aqui abrindo com vocês, e depois ao longo do tempo, outras pessoas vão estar trabalhando os temas, que é a educação do espírito, que nós vamos falar hoje, depois a evolução humana, heranças do passado, as emoções, vontade e sentimentos, né? Para abrir o tema que é a parte 2 que são os sentimentos. E aí nós vamos falar do perdão, da caridade, da bondade, da humildade, do amor, e como desenvolver as virtudes a partir da consciência dos sentimentos. Então, é um caminho muito legal, sabe? Estou fazendo propaganda mesmo, né? Porque é um caminho muito legal para a gente poder, assim, olhar para o estudo sistematizado e perceber que ele pode trazer algo um pouco além do que a base dos conhecimentos, né, que a doutrina espírita nos traz. E como vem de um educador que é espírita, então é uma maravilha, né? Então, assim, traz para a gente já bem esmiuçadinho aqui, dentro da escrita dele. É claro que a gente vai trazer algumas outras contribuições, mas a gente pode ficar com ele perfeitamente, né? Porque ele dá conta dessa introdução, né, que a gente precisa fazer na questão dos sentimentos, né? E a última parte
né, a ideia é a gente buscar um pouco de Joana de Ângeles, porque a gente já vai estar um pouco mais, né, preparado para olhar para as nossas sombras, né? Que a gente tem tanto medo de olhar para as sombras que existem dentro de nós. E quem diz que não tem sombra, que já está evoluído e que já está em outra condição, vamos baixar a bola um cadinho, porque a gente ainda vive num planeta de provas e expiações, e em busca da regeneração, qual é a virada de chave para a gente estar já numa condição de regeneração? E a gente poder olhar para a sombra, e a gente poder dizer que a sombra faz parte e que ela não vai deixar de existir, mas ela vai ser a nossa aliada, né? E não mais a nossa inimiga, né? Porque toda parte Luciana, sombra fala quem está Luciana, Bebel, boa noite, minha Bebel. Oi, irmã. Bebel. Boa noite. Um Deixa eu olhar para prazer você te aqui. ver, de reencontrar com Oi, você. querida. É, esse trabalho que a Casa Espírita, junto com você, e vai vir outras pessoas, não só da nossa casa, mas outros convidados, não é isso? É a proposta, não é essa? É, Então, eu acho assim interessantíssimo, porque a gente sabe da questão evangélica que nos ajuda a nos redescobrir, mas esse mergulho, né, no sentimento e nas virtudes, pelo que eu estou percebendo da proposta desse momento, desse estudo, é justamente a gente se ver, né? isso. Porque é como você estava falando aí, a gente vai camuflando uma série de coisas, e quando a gente passa por algum momento e que a gente quer tentar entender todo esse processo, é tanta coisa que acontece e que já aconteceu que você não tem um norte. Então, vou pedir muito a Deus que oriente vocês, que vocês nos traga com muita clareza e que a gente possa, né, dar nossas opiniões certas ou erradas, com dúvida ou com certeza, mas que a gente possa interagir para que realmente esse momento que nós vamos estar juntos e pelo que o período que eu estou verificando vai até o final desse ano de 2025, Sim. possa trazer para cada um de nós essa emancipação, né? Para que a gente possa nos compreender e vivenciar o evangelho, né? Porque o evangelho traz muito conhecimento, mas tem momentos quando você vai conversar em determinados momentos, a gente percebe que a gente ainda está muito inseguro com o compromisso que nós assumimos com Jesus, né? E ao descobrir esses sentimentos e nos encararmos, eu acredito que a gente vai amadurecer um pouco mais. Sim. Bebel, mas eu só quero redimensionar a sua expectativa. Tá lindo, né? Maravilhoso, mas a gente vai devagar e a gente está fazendo uma introdução, porque a nossa evolução ainda é muito pequena diante, né, daquilo que seria Jesus, né, na nossa vida. Entende? Pelo menos é a minha opinião, sabe? É, Mas eu acho que mas assim, já abrir essa possibilidade, com certeza, é algo, né, maravilhoso. é maravilhoso e eu acho assim, com o grupo que eu estou verificando, que eu verifiquei agora há pouco aqui, e provavelmente pelo trabalho que vai se desenvolver, essa troca de conhecimento, sabe, no dia a dia eu acredito que nós vamos sair muito mais amparados, muito mais esclarecidos, e é por aí mesmo. Eu acho que hoje, encarando o evangelho que a gente tem na nossa vida, é a gente mergulhar, porque nós vamos ser muito bem-sucedidos nesse trabalho de desenvolvimento dos nossos sentimentos e das nossas virtudes, né? Que assim seja. É Isso. isso aí. Obrigada, amor. Obrigada, querida. Bom rever você. Vamos passar, Márcia? Então, a gente começa com a célebre, né, questão do Livro dos Espíritos, que a gente tem a resposta do conhece-te a ti mesmo, né? Então, isso não é algo
da doutrina, né, gente? Então, o Jason vem trazendo para a gente, né, a questão é 919 do Livro dos Espíritos, que é qual o meio mais prático e eficaz, né, de que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. E a frase, ela é bem, né, concisa. Conhece-te a ti mesmo, né? Então é esse o convite mesmo, né? Lá de trás de Sócrates, lá dos filósofos que tinham uma preocupação, e inclusive, né, os filósofos eles tinham os horários para a meditação, né? Então você vê qual é a importância da meditação na nossa vida, porque a meditação ela nos une, né? Não só a prece torna-se uma meditação, né? Mas um momento em que a gente poder entrar em contato com quem nós somos e com as dificuldades que nós temos, né? E isso é um meio extremamente eficaz da gente poder se melhorar, porque a mudança ela só ocorre quando a gente está de frente a frente com a dificuldade. Né? Se a gente já começa com o discurso, não, de jeito nenhum, eu não posso sentir isso, eu não posso viver assim, eu não posso pensar e nem agir assim, mas você já pensou e já agiu, né? Você está negando quem você é. E aí, quando a gente nega quem a gente não consegue evoluir, porque a gente fica nessa briga interna entre aquele que é o ideal, né, maravilhoso, que foi apresentado por Jesus, e quem nós realmente somos. Entende? Então, é, é isso, né, que é colocado aí pelo Jason, né, de que é importante nesse processo nós nos tornarmos conscientes das nossas tendências, emoções e escolhas que direcionam nossas vidas. Porque para ele, educar o espírito é guiar o ser humano para o domínio de si mesmo, oferecendo ferramentas que possibilitem a transformação de sentimentos ainda desajustados em potências construtivas da alma. Então, tudo que existe em nós vai ser aproveitado, sabe? Tudo vai ser aproveitado. Nada vai ser excluído, né? Tudo aquilo que nós somos, em tendências, habilidades, porque nós não estamos aqui pela primeira vez, então nós já adquirimos muitas habilidades. Nós já sabemos o que é certo e errado, mas ainda não conseguimos agir sempre no que é certo, né? E o que nos dificulta com certeza, né, também vai nos ajudar. Porque se a gente olhar de frente qual é a dificuldade, talvez a gente tenha ali uma pista, né, do que ainda é difícil para a gente evoluir. Né? E é claro, né, gente, que nada está baseado na vida que a gente tem hoje, apenas, né? E aí a gente volta lá naquela imagem, que é uma imagem que foi apresentada por Freud, né, que se popularizou, que é a imagem do iceberg, né, que tem a partezinha pequenininha de gelo visível e a grande pedra de gelo que está abaixo do mar, né? E essa grande parte que nós não vemos, que é o nosso inconsciente, onde estão todas as experiências já vividas como espírito. Tudo aquilo que a gente já viveu está nesse arquivo, né? Tá ali, tá ali vivo dentro da gente. E muitas vezes a gente age baseado nessa experiência. Então a gente fala assim: nossa, eu sei que eu não posso falar assim com as pessoas. Eu tenho que me controlar. Eu não posso, igual hoje eu tive uma pessoa muito interessante, né, a forma como ela coloca, porque ela me chama de doutora, né? Doutora, eu sou muito sincera mesmo. E ela está fazendo psicologia, né? E aí ela falou: então eu tenho medo porque eu vou falar tudo que eu acho que é o que o meu cliente está passando e está vivendo, e eu não posso ser assim. Então, ela já tem clareza, já tem consciência de que a gente não deve, não pode falar tudo que a gente vê ou percebe para o outro, principalmente o psicólogo. E ela está nessa luta, né, para poder ver qual é o limite aí entre aquilo que ela percebe
e que nem sempre é a realidade do que ela está percebendo, que ela está sob o ponto de vista dela, do que é certo ou errado da vida do outro, né? Por isso que nós não somos conselheiros, né? Nós somos mediadores de autoconhecimento. A gente não dá conselho, né? Então, isso é que é muito difícil aí nessa trajetória. E isso se a gente falar do outro, mas também se a gente falar da gente. Quem de nós aqui não fala mal de si? Quem de nós aqui não diz assim, ai meu Deus, de novo, tô eu lá, ai Luciane, já está fazendo novamente isso, não acredito. Olha só a bagunceira, né? Olha só, né, a desorganizada. Então a gente fala mal da gente. E é muito importante que a gente comece a se tratar com mais amorosidade, né? Falar mal da gente quer dizer que a gente está rejeitando o nosso processo de evolução. Eu ainda sou desorganizada, ainda sou bagunceira, mas como é que eu posso fazer para mudar um pouquinho isso, né? Então vamos lá, vamos avançar. Próximo. Então, qual o significado real da educação? Quando Jason coloca, né, a educação dos sentimentos, por que educar? Educar, né, na verdade, é trazer para fora, né, conduzir para fora, extrair, aprimorar potencialidades. Né? Esse é o processo educativo. Então, quando a gente tem um professor, ele quer trazer o que tem de lá de dentro, de habilidade já do nosso aluno, para fora, para que possa a gente observar. Então, o que que é que tem que melhorar ali? O que é que ele não sabe ainda? Ou o que que ele sabe parcialmente e aí ele precisa aprender mais para aprimorar, né? E aí ele coloca que tem três questões importantes, que é o despertar da consciência, o florescimento espiritual e a autoiluminação. Eu até arrisco dizer que é uma hierarquia aí, né? Vamos despertar a consciência, educar, né? Que não é simplesmente transmitir conhecimento, mas despertar para os valores superiores da vida. Nesse ponto, a gente já tem consciência do que é certo, do que é errado, do que é melhor, do que é pior, né? Do que faz bem e do que faz mal, mas a gente ainda não conseguiu se libertar, que é o próximo passo, que é o florescimento espiritual. Ou seja, a gente promover essa libertação das nossas ilusões e paixões inferiores. Porque a gente ainda está, talvez não na infância, mas na adolescência espiritual, né? E o adolescente é fogo. Ele só olha para si e para aquilo que ele acha que é o importante, né? Então, se a gente olhar tanto para a criança que está totalmente olhando para ela, e para o adolescente que também está muito preocupado consigo e com o grupo que ele faz parte, se ele vai ser aceito ou não, isso a gente vê nas redes sociais, né? Hoje em dia tá demais isso. Então, as pessoas cancelam umas às outras, deixam de seguir, né? Ou fazem os haters, né? Que fazem aquelas observações horrorosas sobre o outro, né? Denigrem a imagem, humilham, né? Então, é nesse ponto ainda que a gente está achando que a gente é melhor do que o outro, que a gente sabe mais do que o outro, que a gente sabe mais o que é bom para a vida do outro do que a própria pessoa. E é importante que a gente possa sair dessa ilusão, sair, né, desse papel do ego é, imaturo, né? Porque o nosso ego não vai deixar de existir, que é uma outra fala também que às vezes me incomoda, das pessoas falarem, isso é papel do ego, então tem que acabar com o ego, tem que eliminar o ego. A gente não consegue eliminar ego, não é possível isso. Ego é, né, o nosso eu, né? É aquilo que nos compõe. E às vezes ele é imaturo, mas ele também pode ser um ego superior, ele pode ser o self. Ele pode ser mais evoluído. Então, depende da caminhada que a gente faz para a gente poder se educar, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Tendo conhecimentos, despertando para onde é que a gente está olhando, para que tipo de ilusão, para que tipo de paixão a gente ainda está refém,
para que a gente possa colaborar, que aí é o próximo passo, né? Não só na nossa autoiluminação, porque quando a gente se ilumina, a gente também dá a possibilidade de que os outros à nossa volta possam caminhar junto com a gente, né? Porque quando a gente se ilumina, a gente já deixa de criticar, de julgar, a gente fica mais amigo, a gente fica mais próximo e a gente compreende o processo evolutivo, tanto nosso quanto dos outros, tá? E aí, nessa perspectiva espírita, né, educar é colaborar com o processo evolutivo da alma, guiando o ser para a autoiluminação rumo à plenitude. Por isso que a gente quer falar no final sobre a Joana de Ângeles, né, que traz muito essa questão da plenitude, que não é só uma palavrinha, né? Não é só ser pleno, mas o que que é ser o ser pleno? Né? E muitas vezes a gente sabe, entende conscientemente, mas a gente não tem a capacidade de vivenciar ainda a plenitude. E quem sabe, né, no final a gente pode estar com mais clareza de como é que a gente pode ir caminhando em direção à plenitude, tá? Vamos ao próximo. Então, o Jason coloca que o que é importante é a gente resgatar essa questão da educação moral, que é um caminho que facilita a todos nós, né? E que foi trazido pelos espíritos superiores na codificação espírita, que é o quê? Reconhece-se o verdadeiro espírita. Hã? Como é que é? Isso, né? Exatamente, pela sua evolução e pela transformação moral que faz a si mesmo, né? Então, é sempre em relação a nós mesmos, a transformar, olha só, não é eliminar, é transformar as más inclinações. Então, se a gente puder, ao final desse ano, ter a clareza de que a gente não elimina nada de nós, mas a gente ressignifica, a gente transforma, a gente aproveita, a gente faz reciclagem, né? Do que nós somos, desse espírito ainda com dificuldades, iludidos, ainda numa mente mais infantil, num agir mais ilusório, para aquele que vai poder se transformar, né? E aí ele amplia essa compreensão, afirmando que não basta conter impulsos, é preciso reeducar os sentimentos. Então, a verdadeira moral não é imposta por regras externas, mas ela é construída internamente pela vivência consciente e responsável do bem. Então, o trabalhador espírita, ele é convidado a aplicar a educação moral primeiramente em si, antes de propô-la ao próximo. Então, primeiro é a autoeducação, né? Por isso que aqui ninguém vai controlar quem é o outro e o que o outro está fazendo com o que está recebendo. A gente vai controlar aquilo que eu sou e o que eu posso fazer e o que eu vejo que ainda eu não consigo fazer de diferente na minha vida, tá? Então, a educação moral, ela é um passo, né, importante. Eu vou ler aqui uma frase que ele coloca, né, que ele usa até um filósofo, Quinto Horácio Flaco, que ele diz assim, que é forte, né? Ousa saber e começa, que é um convite dirigido a todas as pessoas indecisas e que permanecem à espera dos acontecimentos da vida. Então, não existe um momento certo, propício, melhor, né, mais adequado. O momento é agora. O momento é agora. E nem adianta a gente falar, nossa, já passei, deixei passar tanto tempo, né? Fui tão indolente, tão preguiçosa, porque também isso não nos ajuda. Nós fomos aquilo que a gente pôde ser. E agora, o que é que eu faço com isso, já que eu estou com uma disposição, que eu estou com uma clareza maior de que eu não posso mais perder tempo. Então, o momento é agora, né? E ele diz também: ousar saber e começar significa sair da estagnação mental
e partir para o conhecimento de outras leis, principalmente daquelas que regem a felicidade. Então, e aí ele vai trazendo que as virtudes, elas são o caminho para a felicidade, né? Se você fica na indolência, nas más inclinações, você está indo direto para a infelicidade. Então, é preciso que a gente tenha essa clareza, né? Que existem como se fossem dois caminhos mesmo à nossa frente, né? Aqueles que reafirmam as nossas dificuldades, as nossas más tendências, baseados no orgulho, no egoísmo, nessa visão mais infantil da vida, de que é tudo para mim, né? Primeiro eu, ou daquela em que agora somos nós. Então não pode ser mais bom só para mim. Tem que ser bom para mim e para todos que estão à minha volta, para todos aqueles que são meus irmãos, porque essa foi a mensagem que Jesus nos deixou. E isso não é fácil, porque ainda temos esse ego infantil, né, que privilegia a falta de sofrimento, mesmo que às vezes a gente possa provocar algum sofrimento no outro, né? Então, por isso que ele coloca a bondade como um caminho essencial, porque a bondade, o que é ser bom, né? O que que é ser bom? É se colocar num lugar em que não tem o mal para o outro, né? Em que eu não favoreço, porque assim, a gente não consegue evitar o mal que o outro está buscando para a vida dele, mas eu posso ser um elemento que não traz mais maldade, que traz, pelo contrário, a bondade, né? Que traz a palavra amiga, que traz a compreensão, né? E ele diz que é uma ousadia quando a gente extrapola para o lado da bondade, né? Porque junto com a bondade vem tantas outras habilidades, né? Como a compaixão, a solidariedade. Então é assim, é o olhar junto com o outro, né? Então, ousar pelos caminhos da retidão de caráter é produzir a grande sinfonia da paz interior. E a educação moral lá na questão 629 do Livro dos Espíritos, né, diz: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal, né? Então, nesse ponto, a gente tem que observar que nós temos que saber o que é bem proceder na vida. E a gente já tem um código do bem proceder, né? De como é ser bom na vida. Então, o que nos falta para que a gente possa desenvolver as faculdades, né, do ser? Quais seriam as faculdades de um homem de bem? E tem lá no Evangelho. Então, vai ficar como tarefa isso daí para a gente pesquisar. Já é tarefa para a próxima aula, hein? Da gente poder ir pesquisando, né, como que procede um homem de bem. Eu sei que a gente já leu várias vezes esse capítulo do Evangelho, mas é importante que a gente leia novamente agora de uma forma mais sentida, né? E sentir assim, o que eu já consigo entender disso que está sendo colocado aqui, o que eu já consigo fazer e o que eu ainda nem imagino quando eu conseguirei fazer. Esse é um caminho de autoconhecimento, né? Porque onde a gente já tem é a habilidade, é aquilo que a gente já traz, que o nosso espírito, ao longo do tempo, já foi evoluindo e já conseguiu, com todos os sofrimentos, com todas as dores, né? Com tudo que já aconteceu, já conseguiu, né? Angariar para si. O que a gente sabe, mas ainda não consegue, é o meio do caminho. É aquilo que eu já sei, eu tento, mas quando eu vejo, a minha má tendência, ela é mais forte, né? Então, ela vem na frente e age. Sabe aquela história que a gente fala? "Ah, quando eu vi, eu já falei, eu já perguntei, eu já julguei, né? Eu já trouxe
a minha fala assim de que é isso mesmo, eu sou assim mesmo, então tem que me aguentar do jeito que eu sou, né? A gente faz isso, né? E o que a gente nem imagina é porque ainda está muito elevado para a gente, mas não quer dizer que a gente não vai conseguir. Mas ainda é algo que a gente tem que ter uma certa humildade para reconhecer, né? Porque às vezes a gente passa batido. O bom aluno é aquele que se esforça de aprender a matéria que ele não gosta, que ele tem dificuldade e que ele sabe que ele tem que se dedicar mais. A gente muitas vezes age como um aluno que aquele mediano, né? Então ele estuda, faz o estudo para sair bem na prova e tá tudo bem. Só que a gente não pensa mais à frente. Esses dias uma amiga minha falou: meu filho, que agora já está na faculdade, né? Eu cheguei à conclusão que agora que meu filho não se aproveitou bem do até o ensino médio, porque falta muitas coisas, muitos conhecimentos, né? E muita vivência de estudante para ele, né? E é isso que a gente faz. A gente faz para tirar a média para passar de ano. E aí, quando a gente chega na faculdade, a gente vê assim: nossa, eu não sei estudar, eu não sei pegar um livro e fazer um fichamento, né? Fazer uma síntese, né? Fazer um texto próprio baseado fazer uma interlocução entre dois livros, porque eu não me dediquei a isso, eu só fiz a média ali para eu passar. Então é isso que a gente tem que despertar, sabe? Porque essa ideia do Deus poderoso, né, e malvado que vai nos dar o castigo é uma visão ainda infantil, né? Deus é bondoso e misericordioso, então ele aguarda o tempo necessário para que a gente possa repetir de ano quantas vezes a gente precisar. Entende? Não é aquele professor, né, carrasco que vai dizer, né? Tem que estudar mesmo, tem que. Não, ele diz assim: tá bom, tá escolhendo isso? Vamos lá, vamos aguardar mais uma existência. Ah, tá fazendo assim de novo. Vamos ver como é que vai ser então, né? Até você conseguir avançar, tá? Então, vamos avançar aí no slide. Luciane, antes de você avançar, Fala. essa tarefa de casa não é uma tarefa fácil, porque se pegarmos o homem de bem que já começa, ele é paciente, ele é benevolente, oh Jesus, ele busca cumprir a lei de justiça, amor e caridade. Teoricamente, a gente pode saber até na ponta da língua, né? De tanto Se, já ter lido, mas interiorizado isso, é, né? se Mas tiver é um uma itemzinho que a gente acha assim, ah, já tô bem aqui, né? Ó, uhul, que bom. Mas é isso. difícil. Então, a gente precisa, né? Eu acho que é importante isso que a Márcia está trazendo, porque a gente precisa começar a assumir uma atitude madura e adulta. Talvez adulta, né? Madura ainda é mais um ponto à frente, né? Um pouco mais adulta em relação a isso, sabe, Márcia? Então, é, na verdade, por que que a gente está propondo isso? Porque quando eu li, eu falei, gente, Jesus amado, o que que eu faço? Volto, né? Peço arrego ou vou continuando e tento fazer o que eu consigo, né? Porque é realmente muito difícil. Mas é para criar um pacto também, né? A gente precisa dessa sacudida assim, opa, tá muito longe, então, mas a gente tem uma ajuda. Vamos lá, no próximo. Isso. Que a educação do sentimento é um trabalho diário, né? E aí o Jason fala: o coração humano é um campo fértil onde coexistem afetos nobres e sombras emocionais. Olha que legal. Então, tá tudo dentro. Tudo é nosso, tudo faz parte da gente, né? Tanto os nossos afetos nobres, que a gente já, né, consegue, a gente se condói da dor do outro, né? A gente tem empatia, a gente tem solidariedade, né? A gente busca se melhorar, então, né? E tem as nossas sombras, porque também internamente a gente deseja que o outro se dê mal, né? Que ele está falando muita besteira, segundo a minha visão, então que em algum momento ele vai ser rechaçado, ele vai ser excluído. Então,
isso faz parte da gente, né? Então, o que que é importante aí desse trabalho diário? Primeiro, a gente reconhecer as nossas forças internas, né? As nossas forças, o que nos movem e dar nome às emoções que sentimos. Segundo, ou, né, em seguindo, observar padrões repetitivos de comportamento e reações emocionais automáticas, aquelas que a gente, quando vê, já fez. Quando vê, já falou. Quando vê, já está chorando ou já está gritando, brigando, né? Transformar, promover escolhas mais saudáveis, sustentadas pela vigilância, pela oração e pelo estudo e perseverar, mantendo o esforço sincero de amar mais e julgar menos num processo gradual e contínuo. Eu quero sugerir aqui, né? Claro que não é uma imposição de forma alguma, a gente está aqui entre adultos, né? Não é uma sala de aula para crianças, apesar da nossa parte criança estar atuando o tempo todo dentro da gente. A gente vai ver isso lá com a Joana também, né? Porque nós temos a nossa criança, mesmo adultos, nós temos a nossa criança atuando em muitos momentos da nossa vida, baseado nas nossas experiências traumáticas, né? Frustradas, dolorosas, mas eu quero sugerir que a gente tenha um caderno das nossas emoções, né? Um caderno que a gente possa registrar isso que a gente vai observando. Então, a primeira tarefa do caderno é colocar lá o que é o homem de bem. Depois a gente pode mandar isso, né? Por escrito, não sei, de alguma forma não preparei nada assim tão didático, não, mas quem sentir, né, à vontade também, porque tem gente que não gosta, não quer, e tá tudo bem, gente, tá tudo certo, né? Mas assim, que você tenha um caderno ou uma pasta no seu arquivo, né, do computador, enfim, que você possa ir colocando lá o que é que já tem no Homem de Bem que eu já consigo fazer em alguns momentos, o que eu ainda não, mesmo sabendo, ainda não faço, e aquilo que eu não me vejo ainda fazendo de forma alguma. E começar a observar, né? Porque assim, a gente só muda a partir do momento da autoobservação. A autoobservação é o primeiro passo para autoconhecimento, né? Então, quando a gente para se observar, ver como é que a gente está se sentindo aqui e agora, por exemplo, tem coisas que eu estou falando que estão causando incômodo, né? Mal-estar. E aí, às vezes, até uma certa raiva, né? Uma certa vontade assim, ai, gente, deixa eu desistir disso daqui. Ou então, nossa, é isso mesmo, que legal. Então, vamos lá, porque eu tenho muito trabalho pela frente, então vou começar, né? Ou então eu vou continuar o que eu já venho fazendo. Eu estou me sentindo motivado. Então, uma mesma fala provoca várias reações, né? Nós temos aqui quantas pessoas no grupo? 28 pessoas. Então, assim, são muitas reações que são provocadas. Tem gente que pode estar gostando muito, tem gente que está achando uma perda de tempo. Tem gente que está achando assim, tá legal, mas vamos ver como é que vai ser a continuidade disso, né? Como a Bebel colocou, uma alta expectativa. Então, é isso, né? Então, o que é que a gente precisa é, perceber aí que são padrões nossos de comportamento, que às vezes se repetem, reações que, né, estão ali presentes o tempo todo, que a gente vai parar para perceber. Então, assim, um determinado momento da minha vida, né, por muitos anos eu me percebi muito triste, e eu não sabia de onde vinha tanta tristeza, tanta tristeza, tanta tristeza, né? E aí, assim, a gente começar a observar, talvez a gente não tenha resposta, a gente não faça um trabalho tão profundo de ir lá naquela situação, porque, na verdade, né, gente, nós somos espíritos que vivemos várias situações. Então, o que está lá no nosso iceberg, né, que está dentro lá do inconsciente, muitas vezes são situações de vida passada, muito antigas, né, memórias que estão guardadas e que vêm só a borbulha que é a tristeza. Mas quando a gente não só olha para a tristeza e pode observar assim, quais são os motivos que me mantêm ou que me fazem permanecer nessa tristeza ainda hoje?
né? E a gente começar a se questionar. Então, é esse o caminho que a gente vai, né, começando a trilhar quando a gente se dá a oportunidade de se observar, tá? Então, é uma sugestão. Quem sentir a vontade, né, para isso, eu acho que é uma forma boa da gente se conhecer, porque a escrita, muito mais do que só o pensamento, né? Por que que eu estou sugerindo escrever? Porque uma coisa é a gente pensar, e o pensamento é mais fluido, né? Então, você pensou agora e daqui a pouco você vem um turbilhão e vai um monte de coisa. Quando você escreve, você seleciona o que você está escrevendo. E aí é muito legal, porque é como se fosse um diário. Quando você lê daqui a algum tempo, nossa, eu nem imaginava que eu estava sentindo assim. Porque eu sempre fui uma adolescente que escrevia muito diário, né? Não o diário de todos os dias, mas assim, quando eu não estava bem. E aí eu fui percebendo que eu escrevia muito, porque eu geralmente não estava bem. Olha que interessante, né? Na adolescência. Então, geralmente eu não estava bem. E aí eu fui. é, Fazer a leitura disso, eu falava, nossa, são muitos conflitos, são muitas questões, né? São muitas situações que às vezes eu nem podia dar conta, porque eram preocupações que eu não conseguia resolver, né? Mas isso é algo que eu só pude entender e buscar uma modificação porque eu tinha lá o registro, né? E aí eu fui assim, nossa, isso daqui eu vou deixar porque está fora da minha possibilidade de mudança, né? Vamos passar o próximo aí. Então, o autoconhecimento, ele é o alicerce mesmo da nossa transformação interior. É, para o Jason, não é um fim em si mesmo, mas é uma ferramenta essencial para o crescimento espiritual. Por isso que o primeiro capítulo dele é o autoconhecimento, porque exige coragem para olhar para dentro, humildade para reconhecer as imperfeições e perseverança para transformar o que for necessário. Então, não existe pílula mágica, né? Não existe a fórmula que está lá escrito, né? Vamos lá lidar com as nossas imperfeições. Então, como é que a gente faz isso? Olhando para elas, né? Olhar para dentro exige coragem. E além de olhar para dentro e perceber que tem muito mais sombra do que luz, exige humildade. E mais ainda, porque só olhar e reconhecer, e a gente diz assim, eu sou assim. E agora, qual é o outro passo que talvez seja muito desafiador? Uma perseverança para a gente transformar aquilo que nos faz mal, que nos faz ficar, né, num sentimento mais de tristeza, de melancolia, e não quer dizer que a tristeza não faça parte, né? Quando eu falei assim, nossa, eu percebi tanta tristeza, mas era uma tristeza que a tristeza às vezes faz parte mesmo da nossa vida, as nonossas perdas, né? Que eu escrevi das perdas, das pessoas que não estavam mais ali, dos amigos que não eram mais amigos, né? Então, assim, é real e é legítimo, né? A gente viver a tristeza. O problema é quando a gente deixa a tristeza tomar conta e é só ela, então não tem alegria, né? Não tem entusiasmo, não tem esperança, não tem vontade de mudar, né? Então aí tem algum problema. E aí quando a gente vê, a gente está envolvido só naquilo que nos paralisa, porque a tristeza, assim como a raiva, eles em exagero nos paralisam para a vida, né? Nos paralisam para movimentar e seguir, tá? Então, é o que ele coloca. Olha, a proposta é clara: educar os sentimentos é educar esse espírito que vem há muito tempo, há muitos anos, há milênios talvez, né? Vivendo e agindo e decidindo e errando e levantando e desanimando, né? Ao longo do tempo. Então, o trabalhador espírita ele é chamado a ser exemplo vivo desse processo, não porque seja perfeito, mas porque se compromete com a reforma íntima com autenticidade e amor. Então as palavras são lindas, mas quando a gente olha assim, né, nossa, como é ser autêntico? Como é colocar o amor em movimento para que ele seja nosso eh, impulsionador, né? Que ele seja o nosso
maior motor para nos conduzir a essa mudança. Ô, Luciane, eu estava lendo o livro Diálogo com as Sombras e Hermínio diz que o amor é o ativador. É lindo, né? É. Ele ativa aquilo que há de melhor dentro da gente, né? E o que que inclui o amor, né? Porque o amor ele é muito amplo, mas se a gente for olhar para os filhotinhos do amor, fica mais fácil, né? Quando a gente está numa reunião mediúnica diante de um espírito sofredor que está ali com aquela monoideia, só olhando para aquele como se essa pessoa que ele persegue é o motivo dele existir, né? E ele só se alegrará ou ficará bem, entre aspas, né? Quando ele vê que o outro desencarnou e está diante dele, porque muitas vezes é isso que eles falam, né? O que que você quer? Ele quer que o outro morra, né? Para quê? Para eu estar frente a frente com ele e, mais uma vez, eu poder fazer o mal que ele me fez, né? E aí a gente se esquece de que o outro faz mal para a gente quando a gente permite, né? A gente se esquece da nossa parte aí. Então, o amor, ele envolve também a gente poder perceber que o outro é falho, né? Quando a gente compreende que aquele momento daquele espírito que está ali só envolvido naquilo ali, naquela ideia de perseguição ou de falência do seu inimigo, né, é algo real. E o que que a gente vai fazer? Não, meu irmão, não faça isso. Mas ele não está conseguindo entender que não é assim, né? Sim, mas e aí? Às vezes eu fico assim, né? E aí? E se você conseguir, ele desencarna, e aí? E aí? E aí? Até ele ir percebendo, né, que quando que acaba a sua dedicação pela vida de alguém que te fez tão mal? Porque, né, a mudança ela vai acontecer quando você abrir mão do outro e começar a olhar para si, né? Porque ela deixou de se amar. Então, às vezes não é só amar aquele espírito que está ali, mas é a gente poder ajudá-lo a ver que essa forma que ele está estabelecendo como a, a resolução do problema dele é um desamor muito grande a si mesmo, né? Ele está abrindo mão da própria vida para viver em função do mal do outro. E aí ele se esforça muito para provocar um tiquinho assim de sofrimento no outro. Isso é muito frustrante, né? É isso que ele tem que começar a perceber, que é demais, que o preço é muito alto, né? Então, é a gente poder ajudar o outro a se amar e ver assim, mas eu não mereço isso. Eu não mereço estar aqui, né? Porque o obsessor é o que mais faz mal a si mesmo. Ele está fazendo mal ao outro, o outro está permitindo, de alguma forma, alguma imperfeição existe naquele obsidiado para ele estar se mantendo ali, né? Essa é a triste realidade que a gente tem que lidar. Se a gente está passando pelo processo obsessivo, algo há em nós que a gente precisa olhar e ver assim, onde é que mantém o plug ligado com o outro, né? O que é meu que mantém a ligação ali com a tomadinha. E aí o processo é muito mais com o obsessor do que com o obsidiado. Meu irmão, até quando você vai ficar assim? Até quando você vai colocar o outro que te fez mal no centro da tua vida? Porque é isso que a gente faz, né? Num projeto de vingança. Mas é isso mesmo, Georgia. Obrigada. E a gente parte para a parte final, que é para a gente refletir, né? Que eu pensei que daria para a gente fazer aqui, num bate-papo, mas não vai dar, né? Mas a gente pode mandar para cada um também escrever, sabe? Para começar esse processo de autorreflexão, né? De autoconhecimento, se eu tenho consciência dos sentimentos que mais governam minhas atitudes. Escolhe um dia e pensa naquele dia
qual é o sentimento que mais está presente? Às vezes a gente vai se surpreender, né? É o sentimento de quê que está ali, né? Às vezes é uma revolta, uma irritação, uma impaciência com a gente mesmo. Primeiro começa com a gente vai percebendo, né? A gente está impaciente com a gente, ou então a gente diz assim, não, que o outro falou isso comigo, e aí me irritou, eu fiquei impaciente, estragou meu dia. Isso é uma coisa que a gente tem que começar também a escolher, sabe? A ter mais consciência. Como que eu permito que o outro estrague o meu dia? Como assim? Como é que o outro tem esse poder grandioso de mudar o meu astral, né? Quais emoções ainda dificultam a minha vivência na paz? Como posso desenvolver a paciência, a empatia e o perdão no meu dia a dia? Tenho me acolhido com amor em meu processo de aprendizado e crescimento? E aí eu queria fechar com isso, né? Voltando lá àquela fala inicial de que a gente precisa, porque a gente não consegue desenvolver amorosidade com o outro se a gente não tem amorosidade com a gente mesmo. Então a gente precisa começar a ter mais paciência com a gente mesmo e não falar mal da gente mesmo para gente. Essa é a proposta, né? Até a próxima semana. Eu não vou estar com vocês todas as semanas. Eu tenho um calendário que eu fiz com as meninas, né? Infelizmente não tem como. É, mas a gente vai se ver e vai poder também, né, nessa conversa, porque na verdade é um grupo que vai se ajudar mutuamente, né? Não tem quem saiba mais aqui, né? Tem aqueles que estão disponíveis, dispostos para se conhecer e para aprender nessa caminhada. Então, é esse o processo, e a gente vai vendo como é que cada um de nós vai se aproveitando disso, né? Porque não é a Luciane, não é a Márcia, a Miriam, a Georgia, enfim. Quem é que vai estar trabalhando aqui esses temas que vai trazer a luz, né? A luz já está aí há muito tempo. A mensagem já foi dita há muitos anos. A gente já tem um modelo ideal. Mas o que é que nos dificulta a poder atingir ou atuar de uma forma mais amorosa, é que é o nosso desafio. Então a gente talvez possa olhar um pouquinho melhor, né, para isso e se acolhendo com mais amor mesmo, né, com mais paciência no nosso processo de evolução, tá? Então ficam essas reflexões aí, depois se vocês quiserem, a gente pode mandar, né, por escrito, quem quiser, tá? E aí tem 5 minutinhos para vocês colocarem dúvida, questionamento, uma contribuição de como é que foi, se Fiquem à está vontade, meninos, para valendo, se isso. está sugestão. Alguém Pode gostaria? abrir o microfone, isso. Isso que eu ia falar. Alguém gostaria de abrir o microfone, falar, colocar no chat, se quiser a gente lê, tá? Fiquem à vontade. Eu tenho uma curiosidade. Você estava falando do livro aí quando é porque o livro que a gente adquiriu, a capa não é aquele, é essa aqui, né? É diferente agora. Ela Eu tá... acho É que é a uma nova versão edição. atualizada. É. Mas é flor também, viu? Ele É, também É, né? trabalha com a flor mesmo, É né? porque ele fala do florescer, né? Do ser humano. Ah, Aí eu estava olhando aqui, aí quando falou, né? Eu também não sabia que ele tinha desencarnado. Dizendo se ele desencarnou, porque eu já procurei tudo quanto foi lugar e data de nascimento dele, não tem. Será que ele data é de igual aquela nascimento não Glória tem, também não Maria, achei. que Também não, não achei, não, mas não ele dizia, né? desencarnou 21 de outubro de dois mil É, e vinte e quatro. foi 21 de outubro, foi recente, Isso. né? Quer Foi dizer, ano recente, ano passado, final passado. do ano passado. Mas eu É. olhei, até a biografia dele eu pesquisei na internet, não achei a data Sim, de também não nascimento achei, dele. não. Até tem a cidade que ele nasceu, né, que você falou, no Rio Grande do Sul, Frederico É, Westphalen, é Westphalen. um nome difícil, né? É. É.
ao norte do estado do Rio Também não Grande do descobri, Sul. não, Georgia. Não sei com quantos anos ele desencarnou, mas ele já Falei, gente, estou quase continuou. pesquisando o cemitério, ver lá o túmulo dele se aparece para poder a gente ver. Ah, Meu Deus, tá é, na lápide. na lápide. Mas muito legal, muito É. bom mesmo, uma reflexão muito boa. E assim, é aquilo, né? É botar o dedo na ferida, né? É deixar sangrar um pouquinho para poder aparecer o que tem de melhor, né? Se não fizer isso. A Noêmia colocou aqui no chat. Opa, perdi. Peraí. Com a Qual a diferença entre diferença? mágoa e raiva, né? Mágoa e raiva. Então, eu vi uma definição da irmã Sidufo muito bonita sobre essa questão da mágoa e da raiva, né? Ela diz que a mágoa é a raiva que entristeceu, né? Você fica com tanta raiva, e não consegue dar um caminho para ela, e você vai entristecendo, vai murchando na vida, e, e aí você paralisa, né? A raiva ainda traz uma possibilidade de atuação é, mais positiva na vida, vamos dizer assim, né? A mágoa, é, como diz o Rossandro, né, que eu acho muito interessante a colocação dele também, é o veneno que você produz para o outro, mas você é que bebe, né? E é isso. Você fica ali ruminando aquele acontecimento, né? Não dá um caminho produtivo para aquilo e fica vivendo esse sentimento de insatisfação com aquilo que aconteceu, a ponto de você ir entristecendo e desistindo do seu processo de vida, né? Então, é um veneno que você prepara para o outro, mas você mesmo bebe. É muito Luciane, interessante. Fala. Quem quer oi, é falar? Solange. Oi, Solange. É, eu diria que a mágoa é como se tivesse uma ferida infeccionada, Ah, uma boa. grande Médica, ferida né? infeccionada. Porque aquilo fica dói, e você não consegue tratar aquela dor, e Sim. até que uma hora ela explode. Explode em câncer, explode numa doença autoimune, explode num outro processo desse gênero, né? Então, você meio que vai se matando mesmo. É, Entendeu? Você começa com vontade de fugir da vida nessas porque horas. exatamente, né? Que por isso que ele faz essa definição de que é um veneno que você prepara para o outro, mas você que bebe, né? Porque aí você vai desistindo mesmo, você vai muito. É isso mesmo, Solange. Obrigada. Também concordo. Acho que é por aí. A Arley colocou: gostei muito do nosso primeiro dia, muitos conhecimentos, ansioso para as próximas aulas. Eu também. Gente, aqueles que não estão no nosso grupo do ESD, tem algumas pessoas aqui. Eu vou pedir para colocar no chat o número do telefone para que eu possa incluí-los no grupo, ok? Então, quem não está no grupo do ESD, coloca para mim aqui no chat que eu vou anotar e vou incluir hoje mesmo, tá? Antes de a gente encerrar. Aham. Tem uma pergunta aqui, né, do Derli: qual o meio termo entre a autocrítica excessiva e a convivência? É muito difícil, né, a gente estabelecer esse meio termo, porque, se eu entendi bem, né, a sua pergunta, Derli, assim, a autocrítica excessiva é algo que se volta contra a gente mesmo, né? Então, assim, eu não aceito muitas coisas em mim. E aí, quando eu não aceito, eu já olho para o meu entorno com esse olhar crítico, né? Com esse olhar de não aceitação também da realidade tal como ela se apresenta e tal como as pessoas são, né? Então, é, eu acho que é o meio termo entre a autocrítica excessiva e a convivência, que será, né? Talvez a Desculpa, empatia, né? a Talvez a última empatia, né? Quem falou? É o Denise, microfone, é o da Thelma que está aberto, o da Ah, tá. Thelma. Olha só, o que a Derli estava falando, que fez essa pergunta, né?
Aí eu ia até colocar para você, não é colocar, uma coisa que me chamou a atenção, quando você falou assim, a gente tem que parar de se sabotar e de ficar falando mal da gente o tempo todo, né? Isso acontece realmente, vez ou outra, faz parte da nossa situação de autoanálise mesmo, a gente começar a se criticar. Mas aí, quando ela falou da questão da autocrítica, eu até pensei, e as pessoas que vivem só nessa autocrítica, né? Sim, Exatamente isso. Pessoas que não conseguem sair desse processo, que tudo para elas está errado porque ela é a errada, porque ela faz errado, é sempre ela o erro da situação. Então, assim, eu acho que isso é um processo mesmo que é autodestrutivo, né? Que aí a pessoa não consegue se enxergar como nada de positivo, então ela está num processo é. de autodestruição, né? É preciso a gente olhar, né, para as relações, é, além de ser um espírito que vem aí com muitas vivências talvez frustrantes, né, frustradas, dificuldades, né, assim, como é que a gente não pode perder de vista também o aspecto da atual encarnação, né? Qual é a vivência atual que a gente vive, né? Assim, quem são os meus pais, quem são os meus familiares, o que que eu aprendi nessa vida e que às vezes tem traços, né, eh, de convivência que estimulam isso, né? Então também não é por acaso que eu venho nessa família dessa forma, com pessoas muito críticas. E às vezes a gente aprende isso muito novinho mesmo, né? E aí vai convivendo com isso e muitas vezes um desafio a gente poder avançar e não ficar é, conivente com esse tipo de atuação, tá? Isso é um aprendizado também, né? Porque as nossas famílias, elas também nos estimulam a determinados tipos de comportamento. E não é à toa que a gente faz parte dessa família e não de outra família, né? A gente tem esse pai e não essa, né? Esse pai, essa mãe e não outras pessoas, né? Então, tudo faz parte aí da nossa economia espiritual, para essa nossa evolução, né? E é desafiador, nem sempre é tão fácil. A gente não tem pais tão, né, amorosos, porque também tem as suas dificuldades, também viveram as suas feridas, né? Então, é isso. Estamos todos no mesmo barco, no processo evolutivo, precisando de experiências para superar as dificuldades, tá? Lu, estamos no nosso horário, não é? Eu Sim, já sei dos passou. seus Tem que compromissos, pois é. encerrar. Então, a gente agradece esse primeiro encontro em que você trouxe tantas reflexões para nós, tarefa de casa. Vou lembrar as tarefas de casa no grupo para todo mundo. Vou colocar também a programação. Então, gente, quem estiver aqui no grupo, que queira, né, entrar no grupo, me avise, porque eu vou primeiro inserir todo mundo para depois colocar a programação, né, as outras propostas, tá bom? Então, Lu, muito obrigada. Obrigada a vocês. E a você, eu peço que faça a prece, lembrando a todos que terça-feira que vem, às 19 horas, estamos aqui dando continuidade ao tema que a Lu começou hoje. E, Luciana, você Bem, tira um print do seu último slide, ou então copia ele e põe lá no Eu vou grupo depois colocar, com a Miriam, Márcia. você tem eu Mas, vou material. colocar. Eu Eu o tenho tirei o slide, você print tem o do slide? slide, eu tenho o Tem, Ah, slide. ela você tem, porque compartilha eu aí também. printei também. Eu Tá. tenho e vou colocar lá as reflexões, né? Sim, obrigada. Então vamos orar, fechar os nossos olhos, entrar em conexão com o plano maior da vida, trazendo para todos nós nesse momento esse aterramento novamente tão necessário de nós sentirmos o nosso corpo presente aqui e agora e essa conexão com o mais alto, com o nosso espírito protetor, com essa falange de espíritos trabalhadores da doutrina espírita que nos auxiliam, que nos orientam, que nos trazem o bom ânimo para estarmos aqui e a motivação para que a gente possa continuar nesse processo evolutivo. Senhor Jesus, amigo querido das nossas vidas, agradecemos, Senhor,
por essa oportunidade de estudo, por esse momento com esse grupo acolhedor, participativo, por todas as benesses, Senhor, que Tu nos dá a cada momento em que nos dispomos a estarmos mais perto de Ti, do nosso progresso e da nossa evolução. Abençoa, Senhor, a cada um de nós que aqui representa um lar. Abençoa, Senhor, as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas também, Senhor, nos encoraja, nos impulsiona, fazendo com que nós possamos nos lembrar das nossas habilidades, daquilo que já conseguimos conquistar, daquilo que já melhoramos, daquilo que já estamos, Senhor, caminhando em direção à nossa evolução, em direção a Ti. Muito obrigada mais uma vez, que nós possamos agora retornar para as nossas atividades, nos preparar para o sono e que possamos receber boas intuições, um bom ânimo e proteção, Mestre, nesse momento em que nós dormimos, em que nós nos preparamos para o próximo dia. Muito obrigado por essa oportunidade. Fica conosco na nossa noite de sono e nos acompanhe em mais um dia das nossas vidas. Muito obrigada, que assim seja. Eu sei. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Até a próxima Obrigada. data. Não vou poder estar com vocês Obrigada, na Tá, quinta-feira. muito obrigada, Lu.